somente no setor privado, principalmente no setor privado no Brasil. A gente tem passado por um processo onde as políticas de ações afirmativas têm se mostrado extremamente eficazes no processo de inclusão, né, de grupos minorizados nas organizações. Para que elas de fato aconteçam, o estabelecimento de metas, né, de curto, médio e longo prazo são essenciais como um dos pilares para que você alcance esses objetivos de inclusão. E quando a gente fala em representatividade no Brasil, nós estamos falando de 56%, 56% a 57% da população que se declara negra, ou seja, preta ou parda, que não está refletida nesse corpo de trabalho das organizações. A gente não vê hoje nas 500 maiores organizações do país, você não chega nem até 6% de pessoas, né, negras em posições de liderança. E isso tem um retrato direto também na forma com que a economia, com que o bolo, né, no final das contas, ele é dividido. Então, você tem um grupo onde as injustiças sociais são mais acentuadas e, obviamente, o trabalho, o emprego, olhando para ele como também um meio de promoção da equidade e de formas de ascensão social, pode ajudar a equilibrar essa balança. Bom, eu não vou me alongar muito nessa introdução, porque a gente, como eu falei para vocês, a gente quer beber das fontes das pessoas que estão aqui, e pessoas que vivem a realidade de inclusão de pessoas negras no Brasil já há muitos anos. E eu quero trazer agora para a nossa mesa, para a conversa, a Patrícia. A Patrícia, ela iniciou no mercado a Empregue Afro, como a gente comentou, com uma das primeiras consultorias especializadas na contratação de pessoas negras no Brasil. E, Patrícia, pensando nesse cenário que você encontrou lá atrás, né, quais são os principais desafios que você teve para levar o tema nas organizações, no momento onde as discussões não tinham, né, tanta efervescência como a gente está vivendo hoje? Olha, Leila, passa um filme na minha cabeça. Quando eu comecei, eu estou na área de RH há 22 anos, mas criei Empregue Afro em 2004. Inicialmente como um projeto só para profissionais negros. Eu queria dividir um pouco da minha experiência de recrutamento e seleção. Estou falando um pouquinho mais devagar para a Luana acompanhar, gente, tá? Que eu acho que é um sacrifício a pessoa ter que ir muito rápido, né, Luana? Com a linguagem de sinais. Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar. E aí as empresas começaram a me chamar de forma muito tímida. Nós atendíamos 2, 3 empresas por ano. E era um projeto social, era 100% voluntário. Gente, vocês acreditam? Não ganhava nada das grandes multinacionais. E eles tinham a necessidade de trabalhar a diversidade étnico-racial, mas eles não queriam investir nessa diversidade. Então, como eu queria adquirir experiência, eu sabia que eu estava desbravando o mercado, sabia que eu estava abrindo caminhos, não só para Empregue Afro, como para quem mais viesse depois, inclusive os profissionais negros que eu conseguisse recolocar. Então, tampei, fiquei 7 anos de forma voluntária como um projeto social. Hoje você vê o close, mas você não imagina o corre. E projetos muito esporádicos. De um lado, as empresas eram pressionadas pelas matrizes, a maioria multinacionais americanas, em que algum executivo negro vinha visitar a empresa no Brasil, passeava pelos corredores, não encontrava negros, e aí as empresas me procuravam. A maioria deles, no começo, nessa fase entre 2005 até 2012, eles eram pressionados pela matriz, a multinacional, a maioria americana. Depois teve uma pressão de mercado um pouco menos intensa do que essa que a gente vive hoje, como você bem colocou, por conta da força da mídia, dos acontecimentos recentes. E eu ainda não posso falar, e é muito triste isso, né? Que de verdade as pessoas têm consciência negra. Eu sempre falo que o movimento negro
lutou muito pelo Dia da Consciência Negra para disseminar no nosso país a importância do entendimento da questão racial, da história, dessas estatísticas, da desigualdade racial no nosso país, mas, infelizmente, a maioria das empresas não tem essa consciência negra, que a gente lutou e batalhou muito para ser estabelecida no nosso país. Muitas pessoas vivem nas suas bolhas, não se interessam em entender, dialogar sobre diversidade. De 2013 para cá, que eu estou 100% dedicada a Empregue Afro, a procura aumentou, a gente sempre teve uma procura espontânea. As empresas entram em contato com a gente quando elas entendem que precisam trabalhar a questão racial. E aí, no começo, 7 primeiros anos, que eram 2, 3 empresas por mês, de 2012 para cá, foi aumentando gradativamente. O ano passado, em 2021, por causa do George Floyd, 628 empresas entraram em contato com a gente, Leila. Foi o nosso recorde de empresas no ano que procuraram a gente, mas dessas, apenas 58 fizeram algum tipo de projeto com a gente. Quase 10%, porque é uma jornada. E acho que as outras meninas vão comentar um pouco, não sei se o Diego vai comentar um pouco. As empresas precisam passar por essa etapa de conscientização, que elas hoje reconhecem que não tem, mas a prática da inclusão, a contratação de profissionais negros, o desenvolvimento desses profissionais, elas ainda não querem passar. Quem fecha com a gente, quem vocês olham lá, que é cliente da Empregue Afro, não sei se vocês seguem a gente nas redes sociais, mas fica aqui o meu merchan, para seguir a gente, ver as empresas que a gente está trabalhando, por favor, hein, Melissa? Dá uma olhada lá, quem são as marcas que estão com a gente, porque são empresas que estão de verdade comprometidas. A gente sugere que elas vivam uma jornada com a gente de treinamento, de recrutamento e seleção especializados e de desenvolvimento, que elas só quando topam realmente passar por essas jornadas, essas 3 fases que são cíclicas, é que elas ficam com a gente. E esse também é o mesmo motivo que eu declinei alguns clientes. Entendeu, Leila? Aquela história lá? Porque não queria fazer ações de treinamento. O recrutamento especializado era do jeito que eles queriam. Ah, a gente quer 10 candidatos por vaga. Não tem 10 profissionais negros por vaga. Gostaria. Queria que tivesse. Tenho 3, 4. Ah, então não quero trabalhar assim. Aí não trabalha com a gente. Ah, depois de contratar, a gente precisa fazer programa de acompanhamento, a gente precisa entender se essas pessoas estão passando por situações de racismo, se elas têm oportunidade de performar. A Empregue Afro faz isso. Ah, não, aqui não precisa, ninguém é racista aqui. Ai, volta de novo, sabe? Então, tem hoje no mercado um entendimento de que diversidade étnico-racial é importante, preciso olhar para isso, mas com que qualidade eu vou olhar para isso? Ainda não temos esse cuidado, esse carinho, exceto as empresas que eu acompanho, que eu sei que tem profissionais como você. Onde você está, eu tenho certeza que você consegue puxar projetos com consciência, com ações de fato com qualidade, com respeito. Mesmo que não são clientes da Empregue Afro, tem empresas que estão fazendo as coisas, né? Por exemplo, o Magazine Luiza não é meu cliente, mas eu sei que eles estão fazendo processos com outras consultorias que visam respeito, a qualidade, a ascensão dessas pessoas. O que é muito bacana, mas falta muito, gente. Nossa, falta muito. Quando eu fundei a Empregue Afro, há 17 anos atrás, eu pensei, em 20 anos, vou poder fechar a Empregue Afro e morar em Salvador. A gente estava falando isso aqui nos bastidores, que é a cidade natal da Leila, que eu amo Salvador, meu sonho de vida é morar lá. E eu achei que com 20 anos de carreira ia conseguir fechar e beleza, vou ser diretora de RH, trabalhar numa empresa lá em Salvador, vou dar aula na UFBA, né? Universidade Federal da Bahia. Só que não. Eu acho que, no mínimo, tenho mais uns 20 anos de trabalho pela frente. A gente tem uma estatística do BID, não sei se vocês conhecem, né? Que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz que vai demorar 150 anos para a equidade racial no nosso país. Se
Se ficar nesse ritmo que estamos, 150, olha a expressão da Luana, 150. Não dá para a gente esperar mais 150 anos, porque a gente tem 130 e poucos aqui pós-abolição, mas 150 de exclusão. Qual é a geração, qual é a sociedade que a gente quer deixar para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos? A mesma sociedade excludente, a mesma sociedade extremamente racista, com todas as dores que nós já vivemos, não dá, né, gente? A gente precisa dessa conscientização de brancos e negros, de aliados, de aliadas, para mudar, reduzir essas desigualdades e gerar mais oportunidades para o nosso povo. Está caminhando em passos lentos, viu, Leila? Vamos ver daqui a uns 5 anos, Luciano, fazer umas rodas de conversa dessa todo ano, para a gente ir mensurando e conseguir ver o que a gente mudou de um ano para o outro. Essa pesquisa que você falou do Instituto Etos, por exemplo, vou falar isso para finalizar, não sei nem se eu esgotei meu tempo. Vai avisando, hein, Leila? 1 minuto, 2 minutos. Essa primeira pesquisa foi lançada em 2005, quando eu criei Empregue Afro, e o percentual de executivos negros era de 4%. 10 anos depois, quando o Instituto Etos fez novamente a pesquisa em 2015, o percentual aumentou um pouquinho, para 4,6%. E eles fizeram um recorte de gênero, identificaram as mulheres negras. Na primeira pesquisa, eles não tinham recorte de gênero. E hoje está em 0,4%. Mas a gente não sabe se são, por exemplo, mulheres cis ou mulheres trans, não tem dados sobre mulheres com deficiência, muito menos se são mulheres brancas ou negras com deficiência. A gente nem consegue mapear o mercado direito para entender a raiz das desigualdades e como as empresas podem combater essas desigualdades. Então, realmente, gente, falta muito. Esse livro é um marco na história da diversidade e inclusão. Você é a primeira pessoa que conseguiu reunir tantas pessoas que trabalham com isso há tantos anos, diversas áreas. Nós aqui estamos só falando da questão racial, mas tem vários outros consultores, especialistas de mercado, analistas, trabalham com outras dimensões da diversidade. E é uma bíblia, é uma enciclopédia, não sei como é que a gente pode chamar, mas é um livro que tem tudo o que você precisa saber. Aí, estou em dúvida, quero começar a questão racial. Compre o livro, leia o nosso capítulo, você vai saber como ajudar a sua empresa ou como implantar isso na sua empresa. Mas não dá para a gente ficar mais na inércia. Não fazer nada não dá mais, né, Leila? Com certeza, Paty, este é o livro. Tantas questões aparecem, né, à medida que a gente percebe o quão profundo são as raízes desse racismo estrutural e as consequências dele, que para a gente continuar essa conversa, eu queria convidar o Diego para trazer uma perspectiva para a gente sobre a importância de como as ações afirmativas, a exemplo da lei de cotas, elas são importantes para o processo de inclusão das pessoas negras e outros grupos minorizados, né? A Paty trouxe aqui uma perspectiva bem importante de um processo de quase 150 anos sem elas. Então, com elas, né, como é que você vê essa importância? Bom, gente, primeiramente, a gente tem que recordar que o Brasil saiu de uma época de escravidão, né, e foi um povo muito sofrido, né, exatamente com um passado onde, logo após a abolição da escravatura, as pessoas negras tiveram que se virar, esse é o linguajar direto, né, para poder sobreviver mesmo, entre aspas, tendo um trabalho formal e recebendo uma remuneração. Então, ao longo dessa história de mais de 100 anos após a abolição da escravatura e todo o histórico anterior, nós tivemos pessoas com famílias, né? Todas as famílias dos negros que aqui estavam foram bastante prejudicadas. E aí, após a chegada de outros imigrantes e as oportunidades de trabalho foram surgindo, o negro continuou por não ter tido acesso à educação ao longo da vida, por não ter tido acesso a uma qualidade, a uma cultura, a uma infraestrutura básica, por ter muitas das vezes trabalhar longos períodos, né, de jornada para conseguirem sustentar essa família após a abolição,
isso acabou se defasando ao longo do tempo. E aí a gente tem sempre a referência, né, de que nós somos, muitas das vezes, a média das 5 pessoas que a gente convive. E a gente traz muito histórico dos nossos pais, dos nossos familiares, de quem a gente convive todos os dias dentro de casa. Isso faz com que, se nós tivermos, e principalmente naquela época, né, pais, mães que foram cozinheiras, que trabalhavam na lavoura, ou que foram parteiras, que, enfim, tiveram até as mães de leite, diversas profissões que naquela época nós tivemos, sucessivamente criou-se o hábito, né, criou-se essa conduta de os nossos sucessores, os nossos filhos, os nossos netos acabarem escolhendo profissões bastante semelhantes. E aí, conforme a gente foi evoluindo na CLT, na nossa história, essa infraestrutura foi se perdendo cada vez mais, né? Cada vez menos as pessoas tiveram acesso, e quando a economia, né, quando a gente entrou na era industrial e a gente começou a movimentar uma economia maior, com um capitalismo muito mais forte, eu entendo que isso foi impedindo com que a população negra tivesse realmente o acesso às melhores posições dentro das empresas, né? O público, a população branca, que já veio de estudos, que já veio de famílias tradicionais, famílias que tiveram riquezas, etc., isso facilitou muito para a comunidade branca. Então, hoje, quando a gente tem ações afirmativas, leis que possam garantir o ingresso de pessoas negras, tanto em universidade, os compromissos das empresas de contratação e desenvolvimento, isso faz com que cada vez mais pessoas possam se qualificar, as pessoas negras acreditem muito mais a possibilidade de conquistar os seus objetivos futuros. Eu acho que existe uma necessidade de tolerância cada vez maior, necessidade, né? Então, porque a gente ainda não tem essa tolerância dentro de maioria das empresas com relação à capacidade, às exigências para o mercado de trabalho, né? Como nossa colega falou, exigem 10 candidatos por vagas, mas nós só temos 3, não quero trabalhar. Esse comportamento continua limitando o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu sou contra ou sou a favor de uma política pública, a uma lei, ou uma cota, algo que incentive. Se nós realmente tivéssemos o compromisso, responsabilidade de 100% dos brasileiros, principalmente empresários e gestores, tivéssemos o compromisso de garantir que os mesmos 56% de população negra, na mesma proporcionalidade, tivesse o acesso à educação, à qualificação e às oportunidades, sem nenhum tipo de discriminação, sem vieses inconscientes, eu seria contra, realmente, a uma política de incentivo, porque nós estaremos lidando com igualdade, com equidade. Mas não, hoje eu sou muito a favor, e é muito importante, porque somente com essas políticas a gente consegue aumentar a representatividade, incentivar mais as pessoas negras a buscarem os trabalhos ali mais formais, as carreiras executivas, as carreiras de liderança, as carreiras nas grandes empresas. Somente com esse tipo de incentivo a gente consegue garantir nessa cadeia familiar, né, nesse ciclo familiar, de que todas essas pessoas, os filhos dos negros, os netos dos negros, possam ter para as próximas gerações as oportunidades necessárias, as condições financeiras, as condições culturais. Porque hoje, gente, se você parar para pensar, se você ir ao teatro, se você ir a algum evento cultural, a shows, principalmente shows que não são gratuitos, ou shows que são mais, vamos dizer, de alguns artistas da MPB,
do Black, no Black tem bastante negros, mas se você for buscar em todos os ritmos, em todos os âmbitos da cultura, a gente tem pouquíssimas pessoas negras frequentando um teatro, né? A gente tem pouquíssimas pessoas negras tendo essas oportunidades, ou mesmo conhecimento, às vezes a capacidade financeira, às vezes o incentivo de que, puxa, eu também gostaria de estar lá, vivendo, mas muitas vezes não vão, porque vivem preconceito, porque são abordados de forma muito inesperada e constrangedora em qualquer controle de acesso que possam ter. Então, incentivo, leis, compromissos das empresas, sim, muito importante até o momento em que a gente conseguir ter mais de 50% de oportunidades, de posições, de posicionamento, e isso é político, é cultural, é social, é meu, é do presidente, é do Joãozinho, da Maria, de todo mundo. Com você, Leila. Muito obrigada, Diego. E, Diego, você trouxe um ponto que é bem importante, né, sobre toda a questão discriminatória, que são os vieses inconscientes. E para falar sobre como esses vieses que você comentou, o que eles são e como eles podem atrapalhar processos seletivos de serem mais inclusivos e permitirem o acesso, né, do mercado por pessoas negras e outras minorias em razão desses vieses. E eu queria convidar a Luane para trazer um pouco dessa perspectiva para a gente, de como esses vieses que o Diego bem colocou podem atrapalhar processos de serem mais inclusivos. Luane. Leila, como você falou, vamos começar pelo começo, né, que é explicando o que é viés, porque é importante a gente entender muito cada um dos passos, porque como diversidade e inclusão hoje em dia, a gente está falando bastante, a gente tem visto na mídia e tudo mais, as pessoas elas estão pegando algumas informações sem ir com profundidade, né? Então, eu sei que o tempo é curto, mas eu quero falar, gente, o que é viés? Vou tentar explicar de uma forma rápida e prática ali, resumidamente, né? Nós temos dois sistemas cerebrais, né? O consciente e o inconsciente. O primeiro, o consciente, ele é responsável pelas informações novas, pelo aprendizado, ele racionaliza as coisas e por isso ele gasta mais energia. O segundo, ele já é complementar, para dar agilidade para a gente, o que ele faz? Ele vai armazenando informações durante a nossa vida, o que a gente vai vendo de referência, o que a gente vai aprendendo em casa, na escola, na convivência e tudo mais. Então, é como se ele fosse um grande armário ali, ele vai armazenando tudo aquilo, para quando a gente precisar tomar alguma decisão, a gente ter já uma base, porque com o comparativo eu tenho eu consigo ter uma decisão mais rápida, né? Uma atitude mais rápida. Então, o inconsciente, ele baseia as nossas atitudes em tudo isso que ele foi guardando durante a nossa vida. E uma das coisas que são armazenadas são os preconceitos que a gente vai aprendendo, os estereótipos, as crenças culturais, tudo isso vai ficando ali no nosso inconsciente também. E são esses 3 itens que eu falei para vocês que compõem os vieses inconscientes. Então, os preconceitos, as crenças culturais e os estereótipos que nós fomos criando. Então, assim, o que eu imagino para uma pessoa que representa um grupo social? Como eu acho que ela deve se portar? Como que ela acha que eu acho que é a atitude dela? O que eu espero daquela pessoa, baseado em todas as referências que eu tenho ali, o que eu espero daquela pessoa sem conhecê-la com profundidade. Então, é isso que o viés inconsciente faz. Ele pega a informação e daí ele já te dá ali automaticamente uma resposta. Então, eu gosto sempre de dar alguns exemplos, assim. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Quando você aprendeu a dirigir, não era difícil. Nossa, por exemplo, parecia impossível. Tinha que olhar a placa e mudar a marcha e dar seta, falar um pedal, não vou conseguir nunca dirigir. Depois que você aprendeu, quantas vezes você entrou no carro e quando você viu, você estava fazendo o caminho do trabalho, mas você queria ir para a casa da sogra. Por quê? Quando você estava aprendendo, ele estava no racional. Então, você estava gastando energia, estava pegando informações novas. Quando você aprendeu, ele foi para o inconsciente. Você já fez automaticamente, sem pensar e gastar muita energia. Então,
tendo entendido esse funcionamento, o que é importante falar, gente? Todos nós temos vieses inconscientes. Se você é humano, se você é humana, você tem vieses inconscientes. Assim, eu, como uma mulher negra, periférica, tenho vieses inconscientes e todos nós temos. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Muito importante, porque às vezes, quando eu tenho visto as pessoas falarem assim, tá agindo em cima do viés, e daí apontando de uma forma como se, tipo, puxa, eu não sou uma pessoa enviesada nunca. Pesquisas da neurociência, ela mostra que o quê? 95% da nossa tomada de decisão são baseadas no nosso inconsciente, são feitas pelo nosso inconsciente, ou seja, baseada nesses vieses. Aí está o risco. Vamos parar para pensar quais que são os vieses, quais que as construções e associações mentais, será, que nós fazemos para pessoas negras. Então, agora está melhorando um pouquinho nos meios de comunicação, nós estamos vendo mais representatividade de pessoas negras retratadas de formas diferentes. Mas, há pouco tempo, há 5 anos atrás, como que nós víamos pessoas negras retratadas nos canais de comunicação? Filmes, televisão, séries. Sempre como bandidos, traficantes, pessoas escravizadas, serventes, né? E o que isso fez? Com que automaticamente nós criássemos associações mentais de que as crianças, as pessoas negras, elas não são confiáveis, elas são subalternas, elas são aptas somente a trabalhos braçais, elas são mais fortes. E tudo isso a gente vai criando. Ou quando nós não vemos exemplo de pessoas negras em cargos de liderança, ou até cargos de destaque. Pergunta aqui para quem está nos assistindo: quantos professores negros você já teve na sua vida? Aí, o que isso faz? Com que nós criamos associações mentais que pessoas negras não são para esses espaços, que elas não são aptas para esses cargos, para essas cadeiras. E isso acontece de forma inconsciente. Então, com tudo isso, como isso acontece com todos nós, acontece também com os entrevistadores, com os responsáveis pelos processos seletivos, pelos donos das vagas, os donos e as donas das vagas, né? Então, os empregadores. Então, na prática, eles muitas vezes não vão contratar porque eles vão fazer uma contratação baseada naquele viés, nessas informações e essas associações mentais que foram criadas. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, que eu gosto de dar bastante nos meus treinamentos. Um dos meus primeiros empregos, uma multinacional farmacêutica, na época era uma das 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, tal. Fui fazer um processo seletivo lá, aquele processo seletivo de multinacional que a gente sabe como que é, né? Que eles reviram a gente de ponta cabeça, 2 dias de teste de inglês, tudo mais. Legal, passei para a entrevista, fui para a entrevista feliz e contente. Aí cheguei na entrevista, fiz a entrevista, saí com aquela sensação de que eu saí bem. No dia seguinte, pediram para eu refazer os testes. Aí eu falei, nossa, mas como assim refazer todos os testes de novo? Que estranho, mas estava precisando, primeiros empregos, refiz os testes. Passei, cheguei feliz e contente no meu primeiro dia de trabalho. Aí o meu gestor, na época, ele virou e falou assim, então, olha, quando eu te entrevistei, eu até achei estranho, assim, até pedi para refazerem os seus testes, tal, porque eu nunca contratei uma pessoa negra que não fosse para limpeza ou para segurança. Em pessoas negras eu só vi nesses cargos. Então, primeira vez que eu vejo uma pessoa boa, assim, para o administrativo. Então, achei até que tinha alguma coisa de errado. Mas não teve jeito, você foi a melhor mesmo. Então, assim, pega essa oportunidade e não faz nada de errado. Ouvindo assim, a gente pode resumi-lo em racista, né? Pode ser também. Porém, o que pode ser é que justamente o cérebro dele falou assim, opa, espera um pouquinho, esse currículo administrativo, eu só contratei na minha vida inteira e vi a minha vida inteira pessoas negras em cargos para limpeza e para segurança. Como essa menina fala inglês? Fala inglês mesmo? Aí vai lá o racional dele e fala assim, coloca de novo o teste, porque se falar para ela fazer de novo o teste, vai ver que ela não deve ser apta para isso. Então, entende como são bloqueios? E daí eu quero destacar, são mais de 50 vieses inconscientes que existem catalogados, tá? Então, vários vieses. Vou destacar 2 que são impeditivos claros para a inserção de pessoas negras no mercado de trabalho. O primeiro é o viés que a gente chama de blind spot ou de ponto cego, que é o quê? Que é a pessoa acreditar que ela não é racista, ela não tem viés, ela não tem preconceito, sempre o outro tem.
né? Ou teve uma pesquisa do Instituto Locomotiva, feita aqui no Brasil, que fala que deu o resultado que 84% dos brasileiros reconhecem que nós vivemos numa sociedade racista. Mas somente 4% desses entrevistados e entrevistadas falaram que são racistas. Opa, a conta não fecha. É o que a Patrícia falou, né? Na caminhada dela, as empresas falam assim, preciso fazer alguma coisa, mas aqui a gente não tem problema. Então, esse viés, essa negativa de que nós vivemos, sim, numa sociedade racista, que nós reproduzimos o racismo o tempo inteiro, que nós nos baseamos nos vieses inconscientes que impactam a população negra, são impeditivos para a entrada de pessoas negras no mercado corporativo. Eu já tive também em várias empresas fazendo ali uma reunião, e daí eu falei assim, só por que você quer falar? Só sobre gênero. Mas aqui não quer falar outros pilares, como, por exemplo, raça e tudo mais, a gente pode trabalhar com todos os pilares. Não, aqui a gente não tem problema nenhum com pilar raça, realmente é só gênero que a gente não tem mulher em cargo de liderança. E daí, quando era presencial, eu olhava em volta, não tinha uma pessoa negra trabalhando. Mas então, pensa como que era o viés de blind spot, chega a ser uma cegueira social, realmente. E para finalizar, vou falar mais um viés, que é o viés de afinidade, que consiste no quê? Na nossa tendência a querer conviver com pessoas iguais a nós. Então, é muito mais confortável socialmente a gente viver com pessoas que têm as mesmas experiências que a gente, estudaram no mesmo lugar, a gente tem conexões. E isso a gente chama de viés de afinidade. Sabe aquela coisinha de, meu santo bateu com aquele candidato. Meu santo bateu com aquela candidata. Não é que seu santo bateu, é que você teve um viés de afinidade, provavelmente, ou às vezes física, ou às vezes que estudou na mesma escola, que tem a mesma quantidade de filhos e tudo mais. E daí, quantas empresas têm entrevistadores e entrevistadoras negras ou negros e quantas têm brancos? Quem está assistindo a gente, quantas vezes você já foi entrevistado ou entrevistada por um entrevistador negro? A liderança, ela é composta, a gente já sabe, como já falaram, números por pessoas brancas. Então, ou seja, a tendência é muito mais das pessoas terem afinidade com os candidatos parecidos a eles, parecidos com eles. Então, o viés de afinidade também acaba sendo um impeditivo muito grande. Então, essa coisa do bater o santo, não é isso. É porque você acaba contratando pessoas que parecem com você. E aí, só para finalizar, eu gosto sempre de trazer soluções, então, né? Nós estamos falando o quanto precisa ser mudado, e algumas empresas, poucas empresas ainda para o mercado, têm feito algumas coisas para minimizar o impacto dos vieses inconscientes nesse processo de recrutamento, né? Então, primeiro, formação de comitês entrevistadores. Então, ao invés de ser uma pessoa no RH responsável e mais o líder ou a líder responsável pela vaga, tem um comitê entrevistador que é um comitê diverso tecnicamente, diverso etnicamente e tudo mais, e que a opinião desse comitê tenha o mesmo peso que as outras opiniões. E também processo seletivo, que algumas pessoas falam às cegas, algumas pessoas às escuras, né? Que é só no final você acaba sabendo como que é fisicamente o seu candidato ou a sua candidata. E isso também ajuda a minimizar os vieses inconscientes e, é claro, contratar uma consultoria especializada, como a Empregue Afro, para trazer os melhores candidatos e candidatas para essas empresas. É isso. Volto com você. Obrigada, Lua. Extremamente, assim, enlightening. É uma coisa que realmente, a sua fala realmente traz para a gente um esclarecimento muito grande sobre os diversos fatores que influenciam a gente ter esses números tão ínfimos de pessoas negras, tanto nas organizações quanto em posições de liderança. E para a gente continuar essa conversa, eu queria convidar a Melissa para contar para a gente, né? A gente falou aqui da importância das ações afirmativas, como os vieses podem atrapalhar os processos de serem mais inclusivos. E agora, Melissa, eu queria saber de você sobre por que as metas de inclusão, e agora eu queria adicionar o advocacy das empresas sobre o tema, eles são extremamente essenciais para alavancar a agenda da diversidade racial no Brasil. E um exemplo que eu queria trazer dessa fala é o recente movimento de cotas sim. A gente está no processo onde o Brasil já completou os 10 anos da lei de cotas, a gente tem uma provável renovação a caminho,
E as organizações estão sendo convidadas a se posicionar a respeito. Então, aí, trazendo a sua experiência, por que foi importante a gente ter metas de inclusão e ter um advocacy de diversidade nas organizações para alavancar a agenda racial no país? Obrigada. Obrigada eu, Leila. Bom, a gente tem que quantificar as coisas, né? A gente sai de um ponto de partida para chegar num ponto, né, de chegada, né? A gente precisa encontrar números, né? E é o famoso teste do pescoço, né? Que as meninas falaram, né? E na sua fala também você trouxe, né? A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e aonde estão as pessoas pretas, né? Aonde estão as pessoas pretas em todos os espaços da nossa sociedade, principalmente nos espaços de poder, né? Quando a gente olha a nossa demografia, nós temos 56% da população, por que nós não temos, né, no mercado corporativo, esses mesmos 56% nas posições de poder, né, nas posições de gestão, nas posições de conhecimento, da ciência, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estabelecer metas, né? E essas metas não são à toa, né? São metas que sejam possíveis, são metas que sejam palpáveis, que a gente consiga enumerar e evoluir através dos anos. A gente vê hoje o mercado, né, fazendo esforços, né, e aí a Paty traz aí a quantidade de empresas que procurou, né, minimamente tiveram essa conscientização, ela trouxe essa palavra conscientização, né, empresas que se conscientizaram para falar assim, olha, eu não tenho pessoas negras o tanto que eu deveria ter, né, por que eu não tenho, né? Então elas partem ali de um senso, né? E deste senso elas vão identificar que elas têm um problema, né? E que é um problema estrutural que o racismo traz da nossa sociedade, né? Que o Diego traz, né? De tantos séculos que nós tivemos de escravidão, né? E esse processo impacta nos dias de hoje. Então nós temos diversas ferramentas e diversos processos, né? Nós temos, dentro do campo educacional, nós temos as cotas, né, que foram instituídas em 2012, nós estamos aí num prazo de revisão destas cotas, e esses estudantes precisam estar no mercado de trabalho, né? A gente precisa adentrar, furar essa bolha que é dentro do mercado de trabalho, né? E para o mercado de trabalho é muito importante, para a gente chegar nas metas, Leila, a gente tem uma série de ações, né? Então, nós vamos ter ações afirmativas para inclusão de estagiários, para inclusão de trainees, né? Para inclusão de outros profissionais, né? Nós vamos ter consultorias especializadas para buscar aqueles executivos que estão fora do mercado de trabalho, né? A gente tem dentro programas de capacitação, de aceleração de carreira, né? Programas de mentoria, e todas essas questões, né, que a empresa tem que trabalhar, e aí sendo muito provocada por um grupo de diversidade que tem ali, né, um sponsor negro, né, que seja um executivo, para trazer os nossos, acho que isso é muito importante, e claro, né, a conscientização das pessoas aliadas, né, precisamos dar protagonismo aos nossos, mas precisamos também que essa consciência vá para as pessoas não negras. Eles precisam entender questões sobre os seus privilégios, né? E aí, como que a gente concede o privilégio, né? Como que o privilegiado trabalha o seu privilégio de tantos séculos, né? Uma coisa que ele nem percebe, ele só vai perceber, talvez, numa fala de Paty, na fala de Luane, na fala de Leila, na fala de Diego, né? Então, como que a gente estabelece tudo isso? Tem que estar no planejamento estratégico da empresa, né? E no planejamento estratégico, a curto prazo, então vai elencar ali quais são as ações. Que ações que eu consigo fazer a curto prazo para ter uma mudança, a médio e a longo prazo, porque senão a coisa não muda, Leila, né? Vê-se uma série de ações, essas ações não vão se concatenar em nada, né? Muita propaganda, né? Em redes sociais, em datas comemorativas, e que, na verdade, precisa trabalhar dentro da estrutura da empresa. Precisa de uma coisa chamada investimento. Se a empresa hoje não tiver investimento,
né? Se essas empresas que estão aqui no nosso país, né, sejam elas nacionais ou estrangeiras, se elas não souberem que espaço que elas estão ocupando e elas estabelecerem essas metas, nada vai mudar. Então, a gente precisa de um trabalho que seja estrutural, seja feito por pessoas negras, né? Porque somente nós entendemos a nossa realidade e nós sabemos quais são os caminhos para que este mercado corporativo ele seja alterado, né? E aí, com uma série de outras questões que acho que o que todos os meus colegas trouxeram de vieses inconscientes, com a questão da conscientização, né? Eu consigo concatenar aqui que precisa terminar em metas, que essas metas sejam possíveis sempre, né? Então, por isso que a gente vai sair de um número para chegar no outro. Então, a gente precisa sempre das metas para a gente chegar a algum lugar. Perfeição, coesão. Muito obrigada, Melissa. Eu queria aproveitar, né, o ensejo da sua fala para conectar com uma pergunta aqui da audiência e para direcioná-la para a Patrícia. Pati, o Beto Brito pergunta o seguinte: por onde o RH deve começar a estruturar uma área de diversidade e inclusão? É o recrutamento, são os grupos de afinidade, são os treinamentos, códigos de conduta? Ele queria essa orientação de onde começar. E você poderia comentar para a gente a pergunta do Beto? Beto, a melhor pessoa para responder isso é a própria Leila. Eu acho que eu acho que você podia trazer um pouco da sua experiência. Você está dentro da empresa, né? A gente, como consultoria, a gente entra depois que já passou por esse questionamento que a Melissa comentou, depois que fizeram um censo. E quando eles decidem criar a área de diversidade e inclusão, é a área que faz o planejamento. Necessariamente ela não fica dentro do RH. Ela faz um planejamento mais amplo, que agrega comunicação, RH, jurídico, e aí depende da empresa. Tem áreas de diversidade e inclusão que precisam começar pelos grupos de afinidades, ouvir de dentro com quem é negro, por exemplo, né? E tá lá dentro as dores, as denúncias, a força para o planejamento que a área traçou, e a partir daí é uma área que delega para as outras áreas. Revisão do código de conduta, sim, a maioria dos nossos clientes faz isso. Revisão de políticas de compliance, que precisa, gente, o jurídico precisa ser um grande aliado de diversidade e inclusão. E que bom que a gente tem advogados aqui para comprovar isso, né? O RH com metas de recrutamento e seleção, metas de treinamento, programas de desenvolvimento, mas a área de diversidade é uma grande guardiã. Eu acho que você podia contar, Leila, da sua experiência. Essa é a sua cadeira hoje. Não é, Luciano? Abre um pouquinho aí, conta também. Você também é coautora, ué? Estou te Maria, faz conta sim. Foi nessa feliz posição que a gente se conheceu. Bom, Beto, essa pergunta ela é muito bacana, porque, primeiro, além de tudo, o profissional de diversidade, ele é uma pessoa curiosa, ele é uma pessoa de conexões, ele é uma pessoa que, dentro da organização, tem o papel de conectar transversalmente as diferentes áreas para fazer o tema alavancar a agenda de diversidade e inclusão. E, para isso, né, não é um trabalho solitário, é um trabalho feito em parcerias. Então, RH, como a Paty bem colocou, é apenas um desses passos, mas se você fosse pensar a título de processo, de gestão de projetos dentro de diversidade e inclusão, ter um bom início, um diagnóstico no início dos trabalhos de quais são as realidades nas quais vocês estão falando, ter métricas também bem estabelecidas para fazer os cruzamentos de informações que a Paty colocou na última fala dela, sobre, peraí, quais são os recortes dessa população que eu tenho aqui dentro da minha organização, e que, inclusive, vão te ajudar a endereçar o que a organização precisa. Muitas vezes, a diversidade não é sobre falar em nome das pessoas, mas é sobre dar voz, é sobre ter a oportunidade de ouvir as diferentes vozes para transformar essa realidade, que começa dentro da organização, mas vai muito além das paredes da organização, é um processo de transformação social, e entendendo tudo isso, começar ali, você comentou sobre código de ética, né, ter uma política bem clara, como a Paty colocou, influenciar os processos seletivos, que foi uma das falas da Luane,
e como a Melissa colocou, a gente está aqui construindo essa colcha. Então, além de participar aqui do Talk, compra também o nosso livro, Diversidade nas Suas Dimensões, que lá você vai ter uma série de cases de como tudo isso que a gente está falando se tangibiliza de verdade nas organizações e, de fato, faz a diferença quando você acredita de verdade no tema, sabe? E quando a organização também compra esse processo. Bom, já que eu me empolguei aqui... Obrigada, Tati. Eu me empolguei aqui com as perguntas e respostas. Continuem acessando o nosso chat, continuem fazendo perguntas, a gente está aqui para vocês, e aproveitem esse momento. E para a gente dar continuidade à nossa conversa, a Melissa falou sobre o engajamento das lideranças, sobre como é importante, além da representatividade dos executivos, ter pessoas que patrocinem os grupos de afinidade, patrocinem dentro da empresa, sejam os sponsors do tema, para conseguir verba, para conseguir influenciar a agenda, para conseguir trazer outros líderes para o processo, para levar isso para o planejamento estratégico da organização, tudo que a Melissa bem colocou. E aí o que eu queria saber é, pensando nesse líder como influenciador, nesse gestor, nessas lideranças, por que é importante, por que esse papel deles é tão importante para a gente conseguir influenciar as diferentes camadas da organização? Qual é o papel real assim dos padrinhos, dos sponsors nas frentes de diversidade? E eu faço essa pergunta para o Diego. Diego, eu vou te passar a pergunta e eu estou reduzindo o tempo de 5 para 3 minutos, tá? Para dar tempo para a gente fazer mais uma rodada. Tá certo, perfeito. Bom, Obrigada, Diego. gente, imagina, quando a gente pensa que os assuntos de diversidade, eles são de extrema necessidade, normalmente quem tem a dor não está lá no topo, né? Normalmente quem tem essa necessidade ainda não está na alta liderança. Então, quando a gente cria os grupos de afinidade, e esses grupos, eles passam a trazer as realidades, né, as dores, como colaboradores, como funcionários de uma empresa, nós precisamos de quem manda, né? Nós precisamos de quem influencia. Quanto maior o cargo de um gestor, quanto maior o cargo de um executivo, mais influência ele tem. Hoje, no mundo da mídia social, de tudo sendo digital, essas pessoas, esses executivos, eles têm grande percepção e grande influência. Quando pensamos no executivo, aquele que está ali conduzindo a empresa, que está ali conduzindo uma área de negócios, e a partir dele a visão de longo prazo da empresa se constrói, né? Então é a partir do executivo que tudo que a empresa deseja para 2, 3, 5 anos à frente está sendo planejado, está sendo estruturado para acontecer. Quando esse planejamento acontece, a gente chama de top-down, né? Todos os demais gestores e equipes começam a ser comunicadas e repassam essa estratégia e começam a executar uma estratégia. E aí, num grupo de afinidade em que tem pessoas que executam, pessoas que são gestores, ter um líder executivo, ter um sponsor que dê aquele termômetro sobre, olha, esse caminho está muito mais factível, esse caminho, nesse momento, não é viável. Isso faz também com que o colaborador e aquele representante do grupo de afinidade gerencie as expectativas. Então, são 2 pontos importantes. O primeiro é de ser um agente influenciador, de ser realmente aquela pessoa que vai dizer a palavra inicial e a palavra final e gerar esse incentivo para todo mundo, levar as dores para a presidência, para os comitês executivos das empresas, mas, ao mesmo tempo, ele tendo essa visão de longo prazo, ele traz o termômetro, ele traz a expectativa e o quanto, num período, numa linha de tempo, isso é viável ou inviável. Então, acho que esse é o ponto e as 2 maiores importâncias de um líder executivo, de um sponsor para um grupo de afinidade na empresa.
Muito obrigada, Diego. Excelente contribuição. Eu queria agora complementar a sua pergunta com a pergunta também aqui da nossa audiência. A Simone Coutinho, uma querida, super colega minha aqui da área de diversidade e inclusão, ela está trazendo o seguinte, que além de dar do livro de presente para cada um desses líderes, o que mais vocês recomendam para engajar a média liderança, que é quem contrata, quem promove e quem demite no clima de inclusão? A gente tem os sponsors, né, que o Diego bem colocou, mas a gente tem uma média liderança, que como engajar esse público. E aí eu trago a pergunta para a Luane responder aí para a gente. Legal. Bem, na maioria das empresas tem ali uma trilha de desenvolvimento para liderança, né, gente? Nessa trilha de desenvolvimento, daí vai ter um monte de coisa, capacidade técnica, né, um monte de coisas que parecem ser muito importantes para o desenvolvimento como um líder, como uma líder. E é importante que nessa trilha tenha temas de diversidade e inclusão. E vários, tá? Porque às vezes parece que, assim, puxa, demos um treinamento para liderança, pronto, não precisamos mais falar sobre isso. Vamos lembrar que nós estamos falando de mudança cultural, mudança de mindset. Então, a conversa ela tem que vir, não uma, não duas, mas várias vezes, ela tem que ser contínua, como qualquer outro processo de desenvolvimento de liderança. Então, vamos falar sobre viéses inconscientes, vamos falar sobre liderança inclusiva, vamos abrir para a roda de conversa para que eles e elas falem quais que são as dificuldades de desenvolvimento, tá? Porque às vezes para cada um pode ser que um ponto seja mais difícil do que o outro. Às vezes essa liderança ela precisa de um coach individual. A gente não fala bastante de coaching de desenvolvimento, de liderança. Existe também coaching individual para uma liderança inclusiva, para entender, às vezes, ela tem um viés inconsciente tão enraizado em um determinado pilar que para ela não consegue se desenvolver. E é importante que a empresa pense nesse desenvolvimento dela como qualquer outro pilar de desenvolvimento técnico que tem ali na trilha, né, de desenvolvimento para engajamento dessa liderança. Uma ferramenta que eu sempre falo que ajuda muito são rodas de conversa. Por quê? Nas rodas de conversa, a gente consegue promover um ambiente seguro para que as próprias pessoas das empresas falem o que elas já passaram quanto ao tema, por exemplo, de racismo. E isso impacta muito quando o João branco, que achava que era mimimi, ouve o colega dele, Leonardo, negro, falando assim, não, para eu estar aqui sentado na mesma cadeira, eu passei por isso, aquilo outro. Então, exemplos próprios também engajam muito. Eu sempre falo que é importante a sensibilização, não só a informação. Então, nós falamos bastante de números, de estatísticas e tudo mais, mas a gente precisa tocar o coração também quando a gente está falando sobre sensibilização. Então, eu gosto sempre, nas sensibilizações que eu aplico, dar os meus exemplos. E às vezes eu vejo os olhos arregalados de tipo assim, jura que isso já aconteceu? Porque às vezes parece coisa que só está ali nas estatísticas. Então, isso também ajuda nesse engajamento. E um outro ponto, gente, é às vezes fazer com que seja um dos pontos de avaliação para essa liderança. Tá? Então, a gente tem ali avaliação 360, daí tem vários pontos, né? O quanto que você é empático, o quanto técnico você atingiu a sua meta, tal. E a liderança inclusiva, ela não é importante? De estar também nessa avaliação. Já existem empresas como, por exemplo, a Schneider, que para você conseguir o seu bônus, um dos pontos essenciais que tem peso igual é liderança inclusiva. Então, isso também vai engajar de alguma forma. Se a pessoa não foi... A gente tenta por todos os lados, né? Se não foi pela sensibilização pelo coração e tudo mais, vai pelo bolso. Então, existem ali alguns passos para esse engajamento. Muito obrigada, Eluane. Obrigada pela pergunta, Simone. E a gente está tendo muita pergunta bacana aqui no chat. Então, eu estou seguindo a sequência que as pessoas estão trazendo, perguntas excelentes. E a gente tem aqui uma excelente, né, também composição de mesa para endereçar. E a Juliana, ela trouxe uma pergunta que eu passo para a Melissa, que é a seguinte: em uma empresa pública de direito privado, quais são as estratégias que podemos lançar mão para convidar as pessoas para compor o comitê de diversidade? A gente falou aqui de vieses, falou de liderança, falou de muitos pontos, mas e as pessoas da base para engajar, para participar dos comitês? Como é que nós podemos promover o convite para os profissionais para a composição, criação dos grupos de afinidade
E eu até complemento aqui a pergunta da Juliana, para que não pareça que é uma obrigação, mas sim por meio desse engajamento que a Luane trouxe, e que eu gostaria de ouvir a Melissa aí a respeito. Como é que a gente pode engajar para a composição e criação dos grupos? Leila, oi, Ju. Olha, para mim, sem dúvida, a gente tem que partir que tem a real necessidade de sensibilização, né? Como não tem alguns mecanismos que a gente consegue ali colocar em relação a bônus, eu gosto muito quando impacta direto no bônus, mas quando a gente está falando de uma empresa pública, né, já vira um outro rolê. Né? Então, esse rolê ele tem que ser via sensibilização, né? As rodas de conversa que a Luane mencionou, ou seja, a gente precisa fazer uma provocação da necessidade, né? Que diversidade todos ganham quando a gente tem um ambiente diverso, quando a gente tem uma cultura inclusive dentro de um ambiente público, né? Todo mundo sai ganhando. Então, para mim, sem dúvida, a gente tem que tratar aí essa conexão, né? Ou seja, quando a gente fala como chama? Quando a gente fala sobre os mecanismos de ações afirmativas, né? Esses mecanismos de ações afirmativas tanto cabe para empresas de direito público, tanto de direito privado, né? Ou seja, então precisa que essas pessoas olhem e falem assim, puxa, não temos essas pessoas aqui, né? Não temos pessoas de grupos minorizados. Vamos atrás do Estatuto de Igualdade Racial, ali no seu inciso 2, artigo 4, para estabelecer as ações afirmativas, né? E aí, os grupos de afinidade vai acontecer à medida que nós tivermos essas pessoas que possam falar, né? As pessoas que tragam conexões falando, né, como pessoas pretas, né, falando com pessoas brancas, e aí a gente cria aí de uma forma interseccional. Eu gosto muito de falar, o Leila, e aí eu não sei o quanto, né, a gente vai partir para essa evolução, mas que grupos de afinidade, ele teria que ser um só, né, ter pessoas de todas as diversidades, cada qual falando ali sobre as dores, porque uma hora vai ter uma interseccionalidade, né? No meu caso, né? Eu sou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa periférica, então eu tenho uma série de identidades que me compõem, né? E quando a gente vê tem uma coisa que acontece muito, e eu não sei se vocês concordam, né? Mas quando tem muito do pilar de gênero, muitas vezes as mulheres negras são excluídas, né? Porque dá uma universalidade que qual é a mulher? É a mulher branca. E muitas vezes os programas são criados, mesmo sendo de gênero, só para discutir as questões das mulheres brancas. E as mulheres negras não são ouvidas. Então, é muito importante que a gente crie esses parâmetros, né, para trazer essas representatividades, e essas representatividades, a gente, sem dúvida, a gente consegue aí trazer com bastante conscientização, a gente consegue trazer com bastante conexão, né, e eu acho que é muito necessário para que a gente consiga aí implementar, mesmo nesses ambientes que sejam públicos, a gente consiga implementar e evoluir na nossa pauta. Muito obrigada, Melissa. E como eu falei para vocês, as perguntas que estão vindo são muitas e são muito bacanas as perguntas, porque elas naturalmente se complementam. E eu queria a gente tem espaço para mais uma ou duas perguntas, e eu vou seguir a ordem aqui, vou ler a pergunta do Davi Dávila Souza, perguntou o seguinte, a pergunta eu vou direcionar para a Paty, para quem puder colaborar. Qual é o maior empecilho quando iniciamos um programa de diversidade? O pacto da branquitude, uma visão ideológica conservadora dos executivos ou a falta de investimento das empresas? E aí ele agradece, parabeniza pela conversa maravilhosa e disse que o livro dele já está comprado. Paty, com você. Ai, arrasou, Davi, é isso aí. Gente, Leila, difícil essa pergunta. Ai, meu Deus do céu, o maior empecilho eu acho que é uma soma disso tudo, sabia? Porque o pacto narcisístico da branquitude faz com que eles fiquem fechados nas bolhas. Tudo bem que a Luane explicou brilhantemente os vieses, né?
mas eu tenho uma percepção individual que algumas das pessoas brancas no Brasil, elas têm apego a serem racistas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A pessoa cresceu no ambiente racista, ela aprendeu a ser racista, ela reproduz o racismo e ela é apegada, parece que está ali grudado, impregnado nela. E muitas vezes, 99% das vezes, com a gente, como estamos falando de mundo corporativo, as pessoas são extremamente educadas. O racismo que a gente vive é um racismo sutil. Eu falo que é um racismo educado. A pessoa não olha para mim e fala assim, não gostei de você porque você é negra e fica defendendo negro e quer colocar negro aqui na minha empresa. Eu não falo isso. Falo, olha, eu acho que a emprega afro não está adequada ao que a gente espera, acho que a emprega afro devia fazer mais, sabe? Ele vai trazendo desculpas. E qual a raiz disso? O Pacto da Branquitude, porque ele quer contratar cada vez mais pessoas que se parecem com eles não querem conviver com a gente. E isso sim tem uma raiz conservadora, tem toda uma política, uma ideologia de ódio e conservadorismo e uma religiosidade, sabe, misturada na nossa sociedade. Nossa sociedade brasileira é um caso a ser estudado, né, gente? Vamos combinar aqui entre nós. E eu vejo, Davi, nossa, o quanto eles têm ódio mesmo da gente, do nosso fenótipo, de tudo que compõe a negritude no Brasil. E quanto mais interseccionalidade, então, mais raiva eles têm, né? Assim, e aí os empecilhos, eles vêm disso. Se não tem uma força superior, um CEO engajado, um diretor, que é o sponsor, que é o patrocinador da diversidade, que banca os programas, as pessoas não vêm. É incrível, gente. Não sei se as meninas sentem isso, o Diego sente isso, quando faz treinamento. A gente percebe quem está ali na força do ódio. A gente tem a força do ódio no nosso dia a dia para outras coisas, né? Estou brincando com isso, porque, por exemplo, eu faço academia na força do ódio. Mas é uma brincadeira. É uma coisa que é boa para mim, mas eu preciso fazer. Agora, se eu estou trabalhando numa empresa que está trabalhando diversidade e traz a importância de contratar profissionais negros, traz treinamentos, e eu estou com ódio disso tudo, é porque eu sou racista. E as pessoas têm dificuldade de reconhecer que é racista. Eles não falam, não é assim, racista, não sou não, que isso? A fulana que trabalha lá em casa, como é o nome dela mesma? Está há 40 anos com a gente. Paguei a faculdade de filho dela. Eu ouvi isso outro dia, numa empresa. Eu fiquei assim, ó, em estado de choque, 20 anos trabalhando com diversidade. E eu gosto também, Luane, de contar os exemplos, de falar as coisas que eu passo. É um provérbio africano isso, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Contando os exemplos, as coisas ajudam a mudar. Mas é o que eu falei, gente, tem tanta coisa a ser feita, às vezes dá um desânimo, dá um cansaço. Muitas vezes eu estou à noite sozinha ali, só meu marido comigo, e agora vocês também estão sabendo, está gravando, quem vai assistir isso também vai saber. Eu choro várias noites de tristeza, de raiva, de angústia, de ver que a gente trabalha e as coisas não mudam, eles reproduzem os mesmos racismos. Todas as vezes que eu faço treinamento, desde 2019, tem a mesma pergunta: é preto ou é negro? Falei, gente, é sério? 2022, de novo essa pergunta? Tá bom, vamos lá. Eu brinco, eu tenho como aliado o humor para aliviar um pouco dessa dor de enfrentar tantos empecilhos, sabe? Ontem mesmo eu mandei um e-mail bem educado, que eu sou uma pessoa educada, para um diretor de RH de uma grande indústria química que faz produtos para o nosso cabelo. Ele foi extremamente racista com uma das minhas coordenadoras. Muito sutil, mas grosseiro, ignorante, estúpido, sabe? E ela me contou com a lágrima escorrendo assim, ontem, dia 6 de abril de 2022. Quando ela me contou, eu falei, eu viro um bicho, né? Quando mexe com os meus, pode deixar que eu vou responder para ele. Oi, fulano, tudo bem? Por meio deste e-mail, estou informando que declinamos
o processo de cadastro de fornecedor que estávamos, porque queremos clientes e parceiros verdadeiramente interessados num processo de inclusão com respeito. Respeito, para nós, Empregue-Afro, é uma palavra fundamental nas nossas relações saudáveis. Prezamos por clientes e parceiros que entendam o que é o respeito e um processo saudável. Desejo sucesso para você, e que triste que uma empresa que tem faturamento baseado na maioria da população negra tenha um tratamento assim com um fornecedor como a gente. Lavei a alma. O cara mandou e-mail, me ligou várias vezes. O que eu fiz? O que aconteceu? Não, por favor, eu tenho uma ordem do diretor para contratar Empregue-Afro. Não vou trabalhar com gente assim. Mas hoje, né? Eu tenho força para dizer, não vou trabalhar com gente assim. Queria lançar uma campanha de boicote nas redes sociais. Nossa, meu dedo até coça, assim, ó. Mas não vou fazer isso. Por conta de pessoas negras que estão lá dentro, que eu sei que estão batalhando por isso. Influenciadores que também vivem dessa marca e ganham dinheiro disso. Mas é o típico caso do para inglês ver. Fazem propagandas, contratam influenciadores, produzem produtos, shampoo, condicionador, creme para o nosso cabelo, mas trata o fornecedor de um jeito desprezível, ofensivo, gente, não dá, não dá. Antes, até uns 5 anos atrás, eu até falava para o meu time, a gente releva, está começando. Depois que a gente entrar, fazer uns treinamentos, a pessoa vai mudar. Aí vocês sabem o que acontecia? Piorava. O tratamento com a gente, que é fornecedor, hein? Qualificado. Somos pioneiros de mercado, que atendemos cerca de 80% das empresas que investem em diversidade e inclusão étnico-racial. Temos uma história de mercado, com todo respeito. Não comecei ontem, né? Como diz a militância, respeito à minha história. Meus passos vêm de longe. Eu tenho condições de dar uma carteirada. Nem gosto desse termo, nem gosto de fazer isso. Mas tem alguns brancos e algumas empresas que precisam desse chacoalhão. E a gente tem uma lista de empresas que a gente não quer trabalhar, vocês acreditam? E, infelizmente, não dá, não tem condições. Assim. O que faz esse cara, no auge do cargo dele, seu privilégio da branquitude, querer tratar mal uma pessoa que está num processo de cadastro de fornecedor que vai prestar serviço para a área dele, que vai ser um importante aliado para o que ele precisa, que, conforme ele mesmo falou depois, são ordens da diretoria, da vice-presidência. E porque, mesmo assim, ele se sente no direito de ser grosseiro, mal educado, de praticar uma assédio moral, um racismo assim com a gente, sabe? É triste, gente, mas realmente a gente precisa contar alguns cases, alguns exemplos. Estou fortalecida na Luane hoje. Contar alguns exemplos, contar situações, porque as pessoas dizem, nossa, mas isso não acontece. Outro dia a moça falou assim, agora que você está no patamar de carreira que você está, você não enfrenta mais racismo, né? Aí eu falei, oi? Eu gosto, reconheço que estou num patamar de carreira que eu não imaginava que chegaria, mas eu enfrento racismo todos os dias. Com os meus filhos na escola, eu tenho 4 filhos, todos os dias, à noite, quando eu chego em casa, chego com o coração na boca pensando, meu Deus, o que eles vão falar que foi o dia de hoje na escola? Porque de tempos em tempos acontece um episódio de racismo. As crianças trazem. O meu mais velho vai fazer 14 anos, a mais nova vai fazer 7. Os 4 passam e vivenciam situações de racismo. Mês sim, mês não, uma hora ou outra. Assim como a gente passa na empresa, o meu time passa. E eu fico sempre pensando, quando isso vai mudar? Cada vez que eu vejo um caso na mídia, vocês viram o caso da cozinheira no prédio da Oscar Freire? Que a madame espancou a moça contra a parede. Eu vejo os casos e eu falo, meu Deus, até quando? Por que esse ódio todo da gente? O que a gente fez para esse povo, sabe? Podia ser a minha avó, que já é falecida, mas podia ser uma das minhas tias, que são cozinheiras, que são trabalhadoras domésticas. Até quando, sabe, gente? Então, a gente precisa de uma força aí para mudar a sociedade. Políticas públicas, um governo consciente, né? Estou na esperança. Vocês estão vendo? Estou de vermelho, né? Voto secreto, mas eu uso vermelho.
uma esperança de dias melhores para nós que trabalhamos com isso e para a próxima geração, né? E Amanda, obrigada pelas suas palavras aqui no chat, Leila, desculpa, mas ela contou que conseguiu uma oportunidade de estágio pela Empreg. Eu acho que eu sei que empresa que é, depois você me conta aqui no privado. E, no fim, gente, o que me motiva todos os dias que eu choro, que eu fico triste, que eu fico cansada, chateada de enfrentar situações assim, mas o que me motiva são depoimentos como esse, como da Amanda, que traz lágrimas de alegria, de certeza que a gente está no caminho, que a gente está mudando vidas negras, sabe? Cada profissional negro que consegue uma oportunidade através da Empreg Afro, e ano passado foram 238 pessoas que conseguiram uma oportunidade através da gente, elas têm a vida transformada, e não é só dela, porque a maioria das pessoas negras tem um compromisso com a família, ajuda o irmão a pagar o curso, o primo, o tio, o sobrinho, paga a mensalidade da televisão da mãe. Nossas famílias pretas são assim, né? Não é só ela que sobe, é a família que também tem a vida transformada. E é sobre isso também, sabe? Mudar as vidas. A gente enfrenta tudo isso sabendo que quando a gente passar por esses empecilhos, uma pessoa negra vai conseguir uma oportunidade, vai ter a vida transformada, vai transformar a vida da família, vai chegar algum tempo, assim como a Amanda, e escrever e contar o quanto isso abre portas. A maioria das pessoas fala, se não fosse Empreg Afro, eu não estaria nessa empresa onde eu estou hoje. Quando eu vi que eram vocês fazendo o processo seletivo, me candidatei e estou feliz de estar aqui e de contar com o Empreg Afro. Então, a gente precisa sim, gente, é isso aí, Luana, é nós por nós. A gente precisa praticar esse Ubuntu, essa força de que nós só somos. E eu sou porque nós somos, sabe? Isso aí quebra as barreiras e os empecilhos que estão aí. É a nossa realidade, né, Lê? Desculpa, E, me Paty, empolguei. se me permite, Desculpa. Leila, quero falar só mais uma coisa para a Paty também, quando ela está chorando, além desses candidatos e candidatas aí, saiba também que você está ajudando na representatividade, né? Eu sempre falo que a gente só acredita que a gente pode chegar quando a gente olha alguém que está lá. E você está na mídia, você está ajudando na representatividade dos jovens que estão vindo aí. Então, mais uma coisa para você colocar na listinha, colocar lá no geladeira, não sei. Entendeu? Então, além do número de candidatos, você é uma mulher negra que está aí na mídia, que conquistou e que muitos jovens podem olhar e falar assim, eu também consigo chegar lá. Eu também estou aqui mega emocionada. Obrigada, Mal sabe, Lu. Patrícia, que ela também tem uma fã aqui do outro lado. Eu lembro que, em determinado ponto da minha carreira, onde eu achava que, poxa, o próximo passo nunca chegava, eu conheci Patrícia por acaso nos corredores, ela me olhando para essa menina gerente ainda não? Eu falei, meu Deus, ninguém nunca olhou para mim e achou que eu poderia ser Você uma lembra que eu gerente falei algum isso? dia. Falou na minha cara da minha chefe. Da minha chefe. Essa menina não é gerente ainda não? Aí eu falei, gente, como assim? Como é que a gente... Como é que todas essas coisas tiram tanto da nossa autoestima, tiram tanto da gente, a ponto da gente, às vezes, precisar de uma validação, de uma validação para dizer, olha, você está pronta para esse lugar. E muitas vezes, quando isso vem dos nossos, e vem de uma pessoa como a Patrícia, é transformador. Eu saí dali com outra visão, eu entendo o que a Amanda quer dizer, e o que a gente está formando aqui, o que a gente está construindo com esse livro, com esse projeto, é só um reflexo dessas vontades que a gente tem de transformar outras vidas, de transformar outras histórias, de começar a contar outras narrativas que às vezes não vão estar com a gente com tudo pronto, tudo lindo na nossa frente como a gente quer, mas vai ter Luanes, Leilas, Patrícias, Melissas, para contar muitas outras histórias, trazer aqui também todas as pessoas que fizeram perguntas e que contribuíram para essa noite. E para a gente, o tempo, infelizmente, é muito curto, e as emoções, os corações são imensos. E para a gente ir encerrando aqui o nosso painel, eu queria pedir em uma frase aqui para os nossos panelistas, né? Começando pelo Diego. Diego, o que pode mudar a régua no processo de transformação social e inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho? O que para você pode ajudar a manter, a mexer a régua nesse sentido? Eu acho que o primeiro passo, mexer a régua em uma única frase,
é a gente exercitar a empatia e não fazer com os outros o que a gente não gostaria que fosse feito para nós. O primeiro passo sempre é dado e vem de dentro. Vem de dentro de casa, vem de dentro do ser humano. Então, vamos sempre nos colocar no lugar dessas outras pessoas e fazer que a nossa exigência do mundo, ou tudo que a gente exige, também há outros para exigirem. Então, o nosso direito, ele começa a partir do momento que a gente cumpre com nossos deveres. Obrigada, Diego. Muito obrigada. Eu queria passar para a Luane. Luane, o que você acha que pode ajudar a mexer nas réguas da transformação social por meio da diversidade racial nas organizações? É uma frase difícil, hein, Leila? Agora lascou, mas vamos lá, vou Uma tentar. frase é uma forma de dizer assim, ó. Eu gosto muito de falar que é nós fazemos todo esse movimento pensando em criar a noção de nós, não de eles e nós, mas de todos nós. Porque mesmo o nosso movimento, às vezes eu tenho visto muita segregação. Então, acho que a gente tem que estar o tempo inteiro pensando na unidade de todos nós. E, principalmente, pensando que a nossa comunicação, ela é potente para criar muros ou criar pontes. Então, para a gente se preocupar com uma comunicação inclusiva, com uma comunicação não violenta, para sempre estar criando pontes. Porque eu acredito muito que a transformação vai vir quando todo mundo vier para a conversa. Então, aqui nós falamos muito do quanto as pessoas brancas elas precisam se conscientizar e mudar. É muito importante também a gente falar de algumas pessoas brancas que fizeram esse processo e que estão do nosso lado como aliados e aliadas também, para que tragam mais e cada vez mais, né? Temos aqui o Luciano, eu estou nessa empreitada inspirada pela Cris Kerr, que é uma mulher que eu admiro bastante também nessa causa. Então, eu acho que eu falo muito do quanto é importante nós utilizarmos a nossa potência, a nossa voz para criar pontes e não muros, né? E pensar em todos nós o tempo inteiro. Obrigada, Lua. Potente fala. Agora, Melissa, deixa eu ver, Melissa, por favor. Recebi esse shalom, né, Leila? Eu também falo, gente... Não precisa ser uma frase, não, é resumidamente, assim. Recebo esse shalom, mas para falar em algumas palavras-chave, assim. Eu gosto muito de falar que em 2022 não é possível um mundo onde não caibam pessoas. A gente tem que construir um mundo que caiba todo mundo, né? Eu trago muito a minha trajetória, o quanto que eu apanhei, ainda continuo apanhando, porque negra e trans, né? Enquanto a gente, nessas interseccionalidades, eu tô sempre, né? Eu ainda falo que eu tenho muita vantagem social, né? Mas muitas vezes o quanto a minha voz quer gritar além da margem, ali para o centro, para falar assim, olha, eu sou capaz, eu sou possível, eu posso, né? Até que algumas pessoas hoje, com os trabalhos de diversidade e inclusão, falam assim, olha, essa mana, ela sabe o que ela está falando. Essa mana a gente pode investir, essa mana a gente pode integrá-la com programas de capacitação. Então, para mim, eu acho que, sem dúvida, é cultura inclusiva, é a porta de entrada das empresas, a gente promover essa capacitação de pessoas, né? A gente tem que sempre, quando a gente fala em Brasil, o Gui Patti fala, nossa, uma medalha para quem descobriu o que é Brasil, né? Este país da América do Sul querendo ser francês, querendo pagar de europeu, né? Que país é esse, né? Que história de país é esse, né? Então, enquanto a gente não tiver a nossa identidade desvendada, desnudada, descoberta, a gente não consegue andar muito para lugar nenhum. Né? Então, é necessário que a gente, desde a porta de entrada até manter profissionais, seja muito importante que este trabalho seja feito com muita verdade, né? Sempre com muita verdade. Então, é um mundo aonde caiba todo mundo, viu, Leila? Obrigada, Mel. Perfeição. Pati, com você. Difícil. Aliás, é isso também. É difícil, mas não é impossível.
é difícil construir uma política de diversidade e inclusão, é difícil trazer aliados, é difícil falar do tema. Muitas vezes, para nós, negros, temos que, além de dar conta da nossa jornada, do nosso dia a dia, também trazer a pauta racial é difícil, mas não é impossível. E é importante que as pessoas deem oportunidade. Tem uma frase que eu uso, que viralizou em algumas dessas vezes que eu estive na mídia aí, que eu falei assim, dê oportunidade e se surpreenda com a nossa competência. Então, eu gosto de brincar com isso, sabe? Dê oportunidade e seja surpreendido. A maioria dos clientes volta e fala, nossa, aquela pessoa que eu contratei, gente, ela é tão boa. Menina, ela tá performando, ela tá ótima. Você acredita? Acho que eu acredito. Você tá surpreso porque isso também é questões que envolvem o racismo, mas dê oportunidade. Só dê oportunidade, deixa que a pessoa traga a sua competência. É muito bom a gente falar em não baixar a régua, porque essa é uma expressão também preconceituosa. E sim, flexibilizar os requisitos, flexibilizar a régua, mover a régua, sei lá. Porque tem, sim, muita gente com muita qualidade, com muita vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer, e só não tem, de fato, oportunidade, né, Leila? E hoje você é gerente, eu estou tão feliz por você. Que bom, hein? Demorou, mas chegou, né? Profetizou, você profetizou. Viu? Receba esse shalom. Ai, gente, como eu falei para vocês, eu fiquei muito emocionada quando o Luciano me fez o convite para mediar a mesa de hoje. É, de fato, para mim, um momento de muita emoção, de muito aprendizado, de muita troca, de muita energia. Estar com essas pessoas, né, como eu falei, que estiveram em diversos momentos da minha carreira e que hoje estamos juntas num projeto que tem como essência justamente trazer provocações que questionem o status quo. Então, a gente ouviu aqui mensagens de profissionais com décadas de experiência no mercado de diversidade, que vem de um lugar de fala também, com muita propriedade, com muito conhecimento de causa, compartilhar esse conhecimento aqui com vocês e esperar que vocês aqui hoje levem isso adiante. Sejam semente, como foi colocado aqui no nosso bate-papo, semeiem essas nossas conversas, semeiem aqui as possibilidades, adquiram o nosso livro também para conhecer um pouco mais em profundidade sobre esses posicionamentos e, com certeza, vocês terão a oportunidade de ver esse movimento iniciando e, quem sabe, gerações futuras cada vez mais prósperas. Obrigada pelo momento de hoje. Eu passo a palavra novamente para o Luciano, para ele dar um recado de quando será o nosso próximo encontro, Isso. onde é o lançamento do livro, por aí vai. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente. Eu vou tentar ser objetivo aqui. Aliás, é o que eu faço, tá? Eu tento imaginar o que vocês passam dentro do meu papel, fora do lugar de fala de privilegiado, homem, cis, branco, hétero, mas não dá para chegar, né? Então, realmente é bem difícil. Eu tento, dentro do meu papel de aliado, né, criar, né, me posicionar, e é isso, Pátio, eu acho que esse posicionamento ele é muito importante, né? E assim, eu queria só citar duas coisas, né, duas situações que eu estou rodeado, infelizmente, de pessoas que não estão alinhados com diversidade, e eu me posiciono sempre, sabe, pessoas do meu hall de amizades, tal, tudo mais. E eu já ouvi muitas situações assim, eu não concordo com essa questão de cotas, tal, porque eu não... Mas por quê? Não, porque eu não concordo com o privilégio. Então, olha só a mentalidade, porque a pessoa, o que acontece? Ela olha a foto da coisa. Se você está priorizando alguém, você está privilegiando ela. Só que ela não consegue entender o contexto que existe e o porquê que precisa fazer isso. Então, ela não olha os dados. Então, se você parar para pensar, quando você olha... e aí é um alerta, porque, assim, como a informação, ela pode levar para caminhos que não tem nada a ver. Porque a pessoa está pegando um recorte
e criando uma opinião em cima daquilo, mas ela não conhece o contexto todo, né? E obviamente que eu sempre me posiciono. E a Leila trouxe a questão das crenças, né? Eu tenho um instituto, né? O Instituto Bússola Jovem, que é um foco com inclusão de jovens de baixa renda, e me chamou muita atenção, eu sempre comento esse fato. A gente levou uma vez, pegamos jovens, levamos numa exposição da Porto Seguro, o Liberdade da Cor, os jovens amaram, tal, e no final a gente fez aquele processamento, né? Olha, o que vocês acharam, tal, tudo mais. E um jovem falou exatamente assim: poxa, gostei bastante porque eu pude perceber que esse lugar aqui também é meu. É forte, né? A pessoa não se sentir no direito de estar numa exposição cultural. Então, a gente... desculpa, eu estou muito emocionado aqui, mas enfim, eu chego a fim. E assim, eu acho isso muito forte, né? Porque a gente tem que construir uma sociedade para todos. Então, me coloco realmente assim, como aliado, vejo a importância desse livro, de rodas como essa, da gente sempre estar debatendo, para mudar essa realidade. A gente realmente não pode... a gente não pode amainar, né? Acho que a gente tem que realmente se posicionar, seja como lugar de fala ou como aliado, para mudar essa realidade. Então, é só isso que eu queria falar, trazendo essa experiência. E em relação à pergunta, quando será o próximo encontro, a gente vai ter uma próxima roda de conversa dia 12 de abril, às 19 horas, 20 horas, 12 de perdão. maio, Lu. Não, 12 de abril Você mesmo. falou... Não é o 12 de abril. presencial. 12 de Sim, abril, sim. a roda de conversa, 12 de abril, 20 horas. A gente vai falar sobre a questão geracional. Tá? Então, eu vou estar, porque eu escrevi um capítulo também a respeito de jovens. Vamos estar o Sérgio Serapião, o Cris Sabag, o Jordan Lessa também. O Jordan é muito legal. Ele é um homem trans, e ele fala do envelhecimento do público trans, né? Então, por isso que ele ficou nessa questão geracional. Então, faz todo sentido. A gente vai mandar para vocês o convite, link, e participem, gente. Venham com a gente para a gente conseguir mudar essa realidade. E dia 12 de maio, com certeza, está aqui no chat o lançamento presencial, que a gente quer ter o prazer de autografar esse livro aqui maravilhoso, tá? Para vocês levarem um livro autografado, com 44 autógrafos, olha que beleza, né? Dos 44 coautores, gente. É muito emocionante, e quero de novo aqui agradecer a participação de todos, mediação da Leila, fantástica, Leila. Estava falando outro dia minha esposa estava aqui do lado, de longe, vendo uma roda de conversa. Quem está falando? Quem está falando? Na outra roda que você falou. E ela ficou maravilhada com a tua fala aqui. Ela não estava acompanhando, ela estava vindo de longe aqui, né? E obrigado, Patrícia, Melissa, Diego, Luane, né, pela contribuição, e cada um de vocês. Luana, obrigado pela interpretação de Libras, e agradecer Talento Incluir e o Hub RH+, também, pelo que ajudaram a gente. Gente, é isso, não quero, já passamos, mas, ó, ninguém saiu, tá? Então, porque foi maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Maravilhoso estar com vocês. Obrigada, Luciano. Obrigado, Luana. Obrigado Até a mesmo, próxima. viu? É um Até a prazer. próxima. Descanso para vocês. Obrigado. Nada. Tchau.